Graça e paz, queridos, começando mais um discipulado com o nosso apóstolo Marcos. Quero te dizer que é um privilégio, uma satisfação poder estar mais uma vez aqui com você para que nós possamos aprender mais da palavra de Deus, aprender mais sobre como ser verdadeiros discípulos. Graça e paz, apóstolo. Graça e paz, povo de Deus, obrigado por nos acolher uma vez mais na sua casa, nos dar esse privilégio de adentrar na sua casa e de compartilhar sobre as verdades bíblicas. Hoje eu creio que vai ser um dia de muita edificação, muita glória, muita presença, muito ensinamento, de muita vida de Deus em nossas vidas. Então, por falar em discipulado, já que essa é a nossa tônica, hoje eu gostaria, apóstolo, de apresentar aqui dois textos. Você confere comigo aí em Mateus 7, do 24 em diante. Vamos dizer aqui: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. No versículo 26, e aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. E caiu, e foi grande a sua queda. Aqui, dentro de uma observação, a gente percebe Jesus claramente dando uma lição de discipulado. E nessa lição de discipulado, ele está convidando as pessoas a não serem inertes nesse evangelho que Jesus veio trazer, mas sim praticantes. E quando a pessoa estava com ele e ouvia, né? Porque muitos ouviam, mas alguns praticavam isso, a escolha individual. Lá em Tiago, apóstolo, fazendo um comparativo, no capítulo 1, versículo 22, que ele diz assim: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então são duas palavras, né? Jesus fazendo o comentário primário, e depois Tiago vem com um outro argumento, dizendo assim: quando você é ouvinte e não praticante, você engana a si mesmo. E quando a gente fala de discipulado, eu queria que o senhor trouxesse para nós uma ideia do que é esse negócio de ser inerte, mas se ver como discípulo. Aí Tiago vem com aquela cutucada básica, né? Ou escolher ser o cara que vai realmente colocar a mão na massa e sair da zona de conforto e cumprir aquilo que foi proposto. Grande é o desafio. Mas, Marcos Alexandre, há mais de 35 anos atrás, eu chegando na igreja, e por isso que é bom a gente não perder tempo. Você que está chegando à igreja, essa comunidade da fé, se estabeleça nela de uma maneira correta, produtiva. E é muito importante esses primeiros momentos. Eles vão determinar o nosso comportamento ao longo da nossa vida cristã. Há mais de 35 anos, chegando na igreja, na terça-feira, nosso pastor, ele tinha uma terça-feira à noite, que era a noite do discipulado. Olha, eu não sabia o que era esse negócio de discipulado. Eu só tinha a fome de Deus, eu queria aprender sobre as coisas espirituais. Eu tinha uma necessidade, né? Aí eu fui para lá. Há mais de 35 anos atrás, você está citando esse texto, e a minha mente está sendo ativada. Eu chego nesse lugar, uma noite, sentado numa mesa dentro da igreja. Dentro da igreja, Vitor. Aí ele diz assim: olha, na comunidade cristã só há dois tipos de pessoas: os discípulos e os não discípulos. Você que compreende pouco desse métier religioso,
Eu estava chegando para ser crente ali. E ele diz assim, no meio dos crentes, há dois tipos de pessoas. Os discípulos e os não discípulos. Aí, na minha mente, pensei assim, né? Eu posso ser crente e não discípulo. E eu posso ser crente, discípulo. Eu pensando. Sim. Aí ele falou assim, o discípulo, eu vou usar uma expressão minha hoje, é um protagonista, é um fazedor. Certo. O discípulo, crente, discípulo, é o fazedor, é o protagonista. É aquele que realiza. E o crente não discípulo é aquele que critica. Aí ele falando isso, e eu olhando aquele tempo, depois a gente percebe que essa é a tese da existência. Esses dois grupos de pessoas vão estar em todos os ambientes, em todos os segmentos. A partir do modelo da sociedade casa, família, as maiores corporações, nós vamos ter esses dois grupos de pessoas. O que faz e o que critica. Mas isso é a minha reflexão depois, amadurecendo, eu percebendo tudo. Mas que inteligência do meu pastor. Perfeito. Estabelecendo verdades que são imutáveis e que são importantes e aplicáveis em qualquer segmento social. Estou entendendo. Então, olha bem, discípulo é aquele que faz. Certo. E o não discípulo é aquele que não faz. Aí você leu dois textos. Jesus falando para os seus ouvintes. E muitos eram crentes. Aí ele diz assim, ó, seus ouvintes. E eles eram crentes. Aí ele diz assim, meus ouvintes e crentes, vocês que estão me ouvindo agora, e que já me ouvem há 20, 30, 35 anos, como pregador do Evangelho, é do dia que eu comecei a ouvir, eu comecei também a compartilhar. Porque eu aprendi que discípulo é aquele que faz. Jesus está com os seus ouvintes, com os crentes, e ele diz assim, aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, eu vou assemelhá-lo a um homem imprudente. Então é possível você ser ouvinte da palavra, seguir a Jesus e não ser discípulo. Perfeito. E a atitude de não ser é não fazer. E isso é imprudência. Então é possível ouvir Jesus e ser imprudente. Certo. Aí ele diz, mas o segundo nível de pessoas é aquele que ouve a minha palavra e as pratica. Eu vou comparar esse homem a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Certo. Então, o discípulo é prudente e o não discípulo é imprudente. O discípulo é o fazedor, o não discípulo é o contemplador. E aí a gente vê novamente o que você falou aqui, muito interessante a analogia, porque Tiago é irmão de Jesus, se tornou um dos maiores líderes da igreja primitiva. Irmão de Jesus. E aí ele faz uma citação, Tiago está fazendo uma citação dessa parábola, da tese dessa parábola. Aí diz, meus irmãos, não sejam apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. Olha como ele aprendeu o discipulado. Ele não foi somente ouvinte de Jesus, ele não somente escutou a Jesus, ele praticou o que Jesus o ensinou. E como um homem que praticou, ele se tornou um líder. Porque o discípulo é um fazedor. E o fazedor é um protagonista. E um protagonista sempre vai alcançar o status de liderança, que é servir a todos. E ele diz assim, vocês não podem ser somente ouvintes, vocês têm que ser praticantes do Evangelho, praticantes das boas obras. Isso vai fazer de vocês um discípulo. É interessante porque eu já tinha imaginado aqui, ó,
perguntas para lançar, mas eu acho que ficou até óbvio essa situação. Eu perguntaria aqui, antes, eu me preparei para perguntar, como a gente pode identificar o camarada que é discípulo e o que não é discípulo. O que eu consegui aqui mastigar é que, para começo de conversa, eu tenho que mudar minha pergunta. Porque quando eu procuro saber no outro, eu já me coloquei na posição de quem critica. E aí eu já estou fugindo um pouco da intenção, que era me tornar um praticante. Então, como identificar em mim, seria a pergunta correta, se estou sendo discípulo ou não? Dessa forma, a palavra traria mudança sobre a minha própria vida e eu sairia dessa inércia de procurar na vida dos outros e buscaria dentro da minha própria vida. Peguei essa ideia aqui dentro do que o senhor está falando. Então, acredito que fica muito evidente e necessário que nós venhamos hoje a refletir em nós mesmos e que a palavra venha trazer mudanças. E quando ela nos tirar dessa inércia, aí nós podemos nos declarar verdadeiros discípulos de Deus e não apenas o crente, né? Aquele que vem, aquele que se alimenta do Evangelho, mas que ele pode ter uma segunda decisão. Apóstolo, mas eu gostaria de fazer uma pergunta, já num contexto mais abstrato, para que o senhor possa nos ajudar a imaginar por que Jesus estava ali usando uma parábola, né? Para que nós pudéssemos entender de forma prática. E eu acho que é simples a gente entender que uma casa que tem fundação, tem fundações, quem é do ramo de construção vai saber discussão um pouco melhor sobre isso, ela é uma casa que é inabalável. Já uma casa construída sem fundações, num terreno, principalmente como o que ele citou, um terreno arenoso, que é completamente instável, ela também se torna muito frágil. Quando ele cita a palavra casa, ele traz para nós aí um leque de entendimentos. O senhor poderia trazer de forma mais prática 2 ou 3 exemplos de níveis de coisas que essa casa poderia representar nas nossas vidas hoje? Olha, quando nós chegamos na igreja, nós chegamos para uma comunidade que vai se estabelecer por um princípio chamado fé. O discipulado, na realidade, é construir no discípulo uma base, uma estrutura chamada fé. Essa palavra do Evangelho, os princípios, todos são para estimular nos discípulos fé. Nós não estamos aqui nos relacionando com outro propósito. Meu propósito é plantar em você a fé. Fé. A fé é um edifício que é construído. Por isso que Tiago diz, não seja somente ouvintes, mas praticantes da palavra. Porque o princípio da fé é uma ação. Você vai ouvir fé sem obras? Morta. É morta. Tem gente que se adaptou ao princípio religioso. Ele senta, ele ouve e ele passa do primeiro ao último dia de existência dele ouvindo e não fazendo. Então, voltando para o meu pastor, ele diz, eu só tenho 2 tipos de gente. O cara que faz e o cara que critica quem faz. Certo. Só tem o cara que faz e o cara que critica quem faz. Estabelecer uma construção é estabelecer uma ação diária, contínua e crescente. E quando você está na ação de construir, você também se expõe, porque o fazedor se expõe a fazer algumas coisas certas e outras que nem são tão certas. E é isso que vai nos construindo, vai nos edificando, vai nos consolidando em Deus. Essa casa que ele está... Agora,
Quem não é discípulo, ele se aparta desse processo. Não tenha medo de experimentar. Ele se aparta do processo do fazer e ele fica olhando quem está fazendo. Uhum. Ora, a ação de quem faz é uma ação. A ação de quem faz é uma ação do protagonista. Ele todos os dias tem uma iniciativa. Uhum. E a ação de quem critica é esperar quem está fazendo. Então ele sempre vai ficar esperando quem está fazendo. Quem está fazendo está construindo, crescendo, se expondo. E quem está criticando está esperando que o outro faça, porque o único alimento dele é apontar possíveis erros na vida, na ação, no dia a dia de quem está fazendo. Sim. Então ele está dizendo assim, ó, quem constrói a sua casa como um fazedor, ele vai estar forte para o dia da adversidade. Uhum. Porque o outro também está construindo a casa. Não imagina que o cara que está inerte não está construindo, ele está construindo. Porque isso que O não discípulo está Porque construindo. ele diz assim, ambos construíram. Estão construindo. Estão construindo. Você não tem como se isentar de construir. Todos vão construir. E todos vão passar pela mesma experiência. Essa é a impressão da parábola. Uhum. Porque um dia vai vir o vento. Perfeito. E aquele que se alimentou do fazer, do experimentar, de acertar, de errar, ele vai, no dia da dificuldade, estar consolidado. Mas aquele que se alimentou de criticar quem fez, no dia da dificuldade vai cair. Esse é o princípio do reino, deixa crescer. Porque todos estão construindo. Entre joio e trigo. E estão crescendo. E a impressão do prédio, do edifício, a impressão estética é que é igual. Sim. Tu está me entendendo? A impressão estética é que é igual. Os edifícios, esteticamente, eles não são dissociados, identificados. Uma pintura, um vidro. Igualzinho. Mas no dia do vento forte. Vai separar. Veio o coronavírus. Estamos vivendo uma pandemia. Simples. Simples. Nós estamos passando pelo grande temporal. Estamos passando pelo grande temporal. O que Jesus está dizendo? O que Tiago está dizendo? Fique tranquilo, você que é discípulo, porque esse momento é apenas um simulado de luxo para consolidar aquilo que você é. A sua casa não vai cair, você não vai morrer, a sua família não vai ser dizimada, você não vai perder nada em nenhum segmento, nem de saúde, nem emocional, nem financeiro, nem no teu chamado, nada teu vai diminuir nesse tempo. Porque o vento virá sobre você, discípulo. Mas você, porque foi um fazedor, um construtor, um protagonista, você vai ficar de pé. Você vai ficar de pé. Aqui mesmo, nesse nosso ambiente aqui, nós estamos nos arriscando a fazer. Eu nunca vim para trás de uma câmera fazer, né? Não sei fazer. Mas eu sou discípulo. O discípulo é um fazedor. É aquele que, no momento da dificuldade, ele continua sendo quem ele é, ele constrói. Me perdoe aí, você que está nos assistindo, de repente você está ouvindo uma palavra e está dizendo, está muito escura, o som não está legal, está geando, a roupa está um pouco sem combinar. E isso não é errado não, você está fazendo identificações. O equívoco seria você não aproveitar o princípio dessa palavra e não transformar o princípio desta palavra numa ação prática. Numa ação prática.
E aí isso aí vai se reproduzir em todos os segmentos da vida. Você tem que ser um fazedor. Minha ação é de fazedor. Eu sou um discípulo. E discípulo faz discípulo. E discípulo é discípulo. Apóstolo, me lembrei aqui há anos atrás, 8 anos para ser mais exato, nós éramos da cobertura do pastor Clay e nasceu no coração dele essa iniciativa chamada Jet Team, que hoje é o nome da cobertura que nós prestamos essa cobertura para aquela turminha. E quando ele sugeriu isso para mim, ele disse assim: Marcos, vamos colocar assim, Jet Team, marcados para fazer história. E em primeiro momento eu tinha pensado em tantas frases que fossem muito mais, que combinasse. Eu estava procurando um negócio legal, né, para fazer, e naquele momento era um trabalho dentro da rede de crianças, né? Não era global, não era uma cobertura do ministério direta sua. E aí quando eles falaram isso, eu fiquei observando, eu falei, mas qual é a ideia? Ele falou, porque essa equipe de vocês, nós vamos profetizar que vocês não vão ser aqueles que vão contar a história de quem fez, mas vocês serão aqueles que vão fazer a história que outros vão contar. Agora o senhor está falando de discutindo sobre isso, eu me lembrei. E talvez esse fazer tenha nos dado o privilégio do senhor, entendendo aquele projeto, ter nos chamado para compor a equipe direta do senhor, e eu falei com muito alegria ele nos passou. E assim, realmente tem sido nosso foco, tem sido nossa vocação. Você tem visto, quem tem nos acompanhado aqui nesse momento de online, né? Quantas lutas, quantas dificuldades, mas o quanto Deus já tem abençoado, já tem feito no meio de nós durante esse período de pandemia, através das redes sociais. Muito obrigado, então, você que tem sido verdadeiro discípulo, que tem sido missionário nesse campo, divulgado essas palavras, nos dando aquela voto de confiança, aquela paciência quando nós não conseguimos transmitir da maneira que, poxa, quantas pessoas têm tido paciência, mandado mensagem, dando aquele apoio, dando aquele... eu acredito que Getsemane é uma igreja que tem formado verdadeiros discípulos. Discipulado pelo texto nunca é filosófico. Nunca é. Discipulado é uma ação prática. E todo ser humano se realiza naquilo que ele é. Então, o discípulo só vai se realizar naquilo que ele é. E ele é discípulo. E o que é ser discípulo? É fazedor. Então, nesse tempo, ele está fazendo algo para promover o reino de Deus. Eu vi pessoas aqui da igreja, no seu prédio de apartamento, colocando uma caixinha. Foi. E aí, ele pregou, Vitor, a célula dele naquela caixinha, com a esposa, as filhas, e no prédio de apartamento, o som foi embora. E daqui uns momentos ele mostrou no celular os vizinhos. Estavam recebendo na fachada. Na fachada dos seus apartamentos. E cantando as mesmas músicas. Fazedor. Se o cara não é discípulo, ele se realiza naquilo que ele é. Ele não é discípulo. O que ele estaria? Dentro de casa murmurando e dizendo assim, não dá para fazer nada nesse tempo. E quem fizer, ele critica. Quem fizer, ele critica. Esse daí é o fazedor, é o discípulo. A gente só se realiza naquilo que nós somos. Vira criatividade na sua vida. Você vai evangelizar a sua casa. Você vai ganhar os seus parentes. Você vai fazer com que o culto da sua igreja, Getsemane, no nosso caso aqui, seja ouvido por muitas pessoas. Imagina, domingo, 2 cultos, 2 filmagens, cultos maravilhosos. O discípulo, ele vai ficar aqui ouvindo o primeiro, se alimentando. No segundo, sabe o que ele vai fazer? Na casa dele, uma plataforma para compartilhamento do culto que ele ouviu, porque ele é um fazedor. Aí sabe o que ele vai fazer? Ele vai pegar o celular dele, eu nem sei fazer isso direito, mas ele vai pegar o celular dele, aí vai pegar
Meus amigos, aí vai fazer uma linha de transmissão, meteu o link para todos os discípulos, os amigos, os conhecidos, os não conhecidos, o amigo do Face, todo mundo vai saber que daqui a alguns minutos vai começar um outro culto que vai edificar a sua vida. Quem não é discípulo, olha o que ele vai fazer. Olha aqui para mim. O que ele vai fazer? Vai começar o culto 10 horas da manhã. Sabe que horas ele entra para assistir o culto? 10:05. 10:10. Aí ele entra, aí ele ainda vai olhar assim, ainda não está na palavra. Aí ele entra. Ele já coloca no comentário dele, o som está baixo. A iluminação não sei das quantas. O culto é de 10 às 11. Olha o não discípulo. O que ele vai fazer? Quando der 15 para as 11, já vai acabar. Aí ele já sai. Já tá certo. O discípulo, meia hora antes, ele já começa a orar. Deus, guarda a internet. Deus, dá unção ao meu pastor. Fortalece a equipe de mídia que possa estar por ali. Deus, hoje, abre a atmosfera, que caia a tua glória, que tenha cura. Ele já está participando. Perfeito. Chama a casa dele. Se ele tiver 10 celulares na casa dele, sabe o que ele faz? Ele coloca os 10 para ouvir o culto. Porque ele quer participar, ele quer envolver, ele se torna, a casa dele se torna um reprodutor da glória. Uma central de compartilhamento. A mente dele não para. Ele é produtivo. Jesus está dizendo, não sejam apenas ouvintes da palavra, mas praticantes. Porque o ouvinte é semelhante a um homem que constrói a sua vida, constrói a sua casa na areia. Mas o ouvinte e praticante da palavra constrói a sua casa numa rocha. O discípulo é aquele que constrói a sua casa na rocha. Um fazedor e não um contemplador. Amém. Que essa palavra possa chegar ao teu coração. Se você ainda não entrou no nível de ser um verdadeiro discípulo, acho que isso aqui foi assim, realmente desatador a nível de entendimento. Agora nós precisamos nos desatar a nível prático, né? Que Deus abençoe tua vida. Até breve. Domingo estaremos juntos às 10 e às 18 horas. Faça esse favor para nós, nos ajude compartilhando, nos ajude curtindo, comentando, porque como nós já falamos, é isso que nesse tempo a plataforma entende, é que esse conteúdo tem relevância, tem engajamento, então vamos multiplicar para muito mais pessoas. Pode? Graças a paz, quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, que a tua glória seja sobre nós e que na terra nós não percamos nenhum dia somente. Ó Deus amado, nós somos chamados, Senhor amado, como teus discípulos. Aqueles que ouvem as tuas palavras, mas praticam as tuas palavras. Eu quero abençoar a casa de cada um dos discípulos do Senhor na terra. Eu quero os abençoar com a bênção que vem do Senhor, que edifica, que faz prosperar e que não acrescenta nenhuma dor. Meu Deus, em nome de Jesus, hoje chega, Senhor, na vida deste teu servo, deste povo que se chama pelo teu nome. Meu Deus, chega com cura, com bálsamo, com alegria. Chega, Deus amado, com as novidades. Nós queremos te agradecer, como disse Tiago, eu tenho alegria quando eu passo por algumas provações. Porque a minha fé, quando é provada, ela é edificada. Essa fé produz perseverança, a perseverança, paciência, a paciência, constância, para quem nada eu seja débil. Ó Deus amado, eu quero abençoar esse que me ouve, em o nome de Jesus.